Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui ao nosso curso de Preservação da Madeira no semestre letivo suplementar excepcional 2020/3 da Unemate, onde nesse vídeo de hoje nós teremos aqui uma aula referente a dois assuntos importantes, conforme ementa oficial da disciplina, que é durabilidade natural da madeira e também nós vamos iniciar o assunto de agentes deterioradores da madeira. Então, serão aí os dois assuntos que a gente vai trabalhar aí nessa sequência de vídeos dessa aula. Então, vamos lá e uma boa aula aí para todos nós. Bem, iniciando aqui pela durabilidade natural da madeira. Uma figura que é bem conhecida de vocês é a figura que está apresentada aí. Essa figura ela é muito mostrada nos cursos de anatomia de madeira e também nas disciplinas que envolvem a madeira em si. E essa figura ela traz a mesma essência da figura mostrada a seguir, que eu já cheguei a mostrar a vocês em aulas anteriores. O que essa figura representa, na verdade? Claro, com o olhar técnico que vocês têm, vocês veem que ela representa o tronco da madeira. Mas além de representar o tronco, ela mostra para a gente, de um jeito técnico, que o tronco de uma árvore, independente da espécie florestal, não é um material homogêneo, e sim heterogêneo, porque ele é constituído de diferentes tecidos que tanto podem ser formados por células que são funcionais, por células não funcionais, por células vivas, por células mortas e etc. E o tronco de uma árvore, independente da espécie florestal, ele sempre vai ser mais constituído em volume de madeira, Madeira, nesse caso, representada aí pelo alburno e o cerne. Em geral, troncos mais jovens tendem a ter mais madeira de alburno, enquanto troncos que são aí mais de idade mais avançada, uma maior concentração aí de cerne. Então é isso que essa figura representa para a gente. Agora, quando nós pensamos em durabilidade desse material, enquanto nós utilizamos a madeira como uma matéria-prima na construção civil, na construção rural ou outros usos que a madeira vai ser usada na forma sólida, a gente vê que a madeira ela vai apresentar diferentes durabilidades ou diferentes resistências quando expostas a um determinado local. E quando esse local é de maior agressividade, como, por exemplo, em contato direto com o solo, em contato direto com a água, a gente vê que a madeira vai estar mais sujeita à deterioração. Daí, então, a importância da preservação da madeira. E ainda relacionado à durabilidade da madeira, nós chegamos a observar uma diferença bem nítida entre a madeira do cerne e a madeira do alburno. Temos o exemplo aqui da madeira da aroeira do sertão. Essa é uma figura que particularmente eu gosto muito. Essa imagem que vocês veem é uma madeira de demolição, onde nós observamos transição de cerne ao alburno. A região mais clara, ela corresponde, nesse caso aqui, ao alburno, enquanto a região mais escura corresponde ao cerne. E a gente vê nitidamente que a madeira de alburno ela está atacada, ela está deteriorada, enquanto que a madeira do cerne, essa madeira mais escura, essa madeira mais acastanhada, mais avermelhada, ela se encontra na sua integridade estrutural. Agora, por que há essa diferença? Por que a madeira mais clara, que corresponde ao alburno, ela é atacada e a madeira mais escura mantém a sua integridade estrutural? Isso é devido a uma propriedade que todas as madeiras apresentam, que é
durabilidade natural. Tanto a madeira ela pode apresentar alta, média ou baixa durabilidade natural. Se ela não é atacada, ela apresenta uma maior durabilidade natural. Agora, entretanto, se ela for atacada, essa durabilidade natural, ela já é mais baixa. Então, nessa figura, a gente consegue perceber que a madeira do cerne ela é mais durável do que a madeira do alburno. E com isso a gente pode fazer algumas considerações. A durabilidade natural, que eu estou me referindo agora, ela pode ser conceituada como a capacidade da madeira de resistir à ação dos agentes deterioradores, tanto os biológicos como também aqueles agentes físicos e químicos, ou seja, todos aqueles agentes que são capazes de causar algum dano estrutural a esse material. E a durabilidade natural, ela é conferida pelos extrativos da classe dos fenólicos. Em química da madeira, nós observamos que a madeira ela apresenta 3 classes de extrativos do ponto de vista químico. Tanto ele pode ser formado por compostos alifáticos, terpenos e terpenoides e compostos fenólicos. Especificamente a classe dos compostos fenólicos é que confere à madeira uma maior durabilidade natural. E a madeira, tanto ela pode apresentar alta, média ou baixa resistência à ação desses agentes deterioradores. E conforme a gente viu na figura anterior, o cerne ele é mais durável do que o alburno, ou seja, o cerne ele vai apresentar uma maior concentração de extrativos. Lembrem-se que os extrativos também são os componentes químicos secundários da madeira que também são responsáveis por muitas das propriedades organolépticas que a madeira tem. Então, nesse caso, os extrativos eles também são responsáveis pela cor da madeira. Madeiras mais escuras tendem a ter uma maior durabilidade natural, enquanto madeiras mais claras tendem a ter uma durabilidade natural mais baixa. Tanto é que a gente, quando compara a madeira do cerne e do alburno, a gente vê, dentro de um mesmo tronco, que o cerne ele é mais durável do que a madeira do alburno. Além disso, nós temos que existe variação da durabilidade natural das madeiras entre as diferentes espécies e também entre árvores da mesma espécie com idades diferentes. Ou seja, se eu comparo o cerne e o alburno quanto à sua durabilidade natural, eu sei que o cerne ele vai ser mais durável. Agora, se eu pego o cerne, a madeira do cerne de diferentes espécies florestais, eu observo que essas madeiras elas nem sempre vão apresentar a mesma durabilidade natural. Vai haver aí uma diferença entre as espécies. Ou seja, tem madeiras que vão apresentar uma maior durabilidade, outras vão apresentar uma média e outras até uma baixa durabilidade em função, da ação de algum organismo deteriorador. E temos também que para as madeiras que não são naturalmente duráveis, a preservação da madeira ela vai ter um papel importante, porque ela vai aumentar a resistência da madeira ao ataque ou ação dos agentes deterioradores, em especial os agentes biológicos, ou seja, aqueles agentes que possuem vida, representados basicamente por micro-organismos, bactérias, e além também dos fungos, insetos e organismos deterioradores que vivem no mar, os chamados xilófagos marinhos. Como que eu avalio a durabilidade natural da madeira?
Quando a gente pega muitos trabalhos na literatura, a gente chega a ver muitas metodologias para se avaliar a durabilidade natural da madeira. Isso, inclusive, vai ser assunto de temas que a gente ainda vai ver nessa disciplina, mas só trazendo para vocês aqui alguma coisa, uma das formas de se avaliar a durabilidade natural da madeira é colocar essa madeira dentro, né, sob a ação de algum agente deteriorador, algum agente biológico, que é muito feito nos trabalhos científicos, e após algum tempo de exposição, conforme trabalho sendo feito a partir do uso de uma metodologia científica ou de uma norma técnica, após o tempo de exposição dessa madeira à ação de um organismo deteriorador, após esse período de tempo, essa madeira ela é avaliada. Existem várias formas de se avaliar essa madeira. Uma delas é através da perda de massa. Se uma madeira ela é colocada à ação, sob a ação de um agente deteriorador, e depois de um determinado tempo ela perde muita pouca massa, ela é uma madeira mais durável, ela é uma madeira mais resistente à ação desse organismo deteriorador. Então, a gente vê que quanto menor a perda de massa, mais resistente ela vai ser. Por isso que a gente vê que nesse slide aí, as classes de resistência classificada como muito resistente e resistente são aquelas que houve pouca perda de massa. Se a gente for ver, uma madeira que é muito resistente, ela chega a perder de 0 a 10% da sua massa. Ou seja, se essa madeira possuía 10 gramas no início do experimento, e ela, ao final do experimento, ela ficou com no mínimo, né, melhor dizendo, com no mínimo 9 gramas, ela tem aí uma alta resistência. Então, é uma forma de ser avaliado. Conforme esse quadro apresentado aqui, retirado aí do trabalho de Oliveira et al. 2015. Uma outra forma de avaliação também pode ser através de caracteres subjetivos, a partir da simples avaliação visual dessa madeira e também pela atribuição de notas. Ou seja, a madeira, após ela ser exposta à ação de algum organismo deteriorador, após esse período de exposição, essa madeira ela é avaliada e é dada uma nota. Ela é avaliada de uma forma mais subjetiva e é dado uma nota a essa madeira por um conjunto de avaliadores, que nesse caso aí, né, uma nota, no caso especificamente dessa tabela. Se a gente tem aí uma nota variando de 0 a 4, onde a nota 0 corresponde aí a um estado de melhor sanidade, enquanto que a nota 4 corresponde aí, né, uma nota que a madeira ela foi mais deteriorada. Então, também é uma forma aí de avaliação da madeira, ou melhor, da durabilidade natural da madeira. E para que a gente, né, tenha aí, né, um material muito resistente quando colocado em serviço, nós temos novamente aí a importância da preservação da madeira. Essas três figuras, elas mostram para a gente o material que mais hoje no Brasil nós temos aí a aplicação das técnicas de preservação da madeira, quando considerado o volume de madeira consumido, que é o tratamento de madeira na forma roliça para uso principalmente no meio rural. A gente tem aí os famosos moirões de cerca. E esses moirões aí, o que a gente vê de interessante? O moirão é uma peça roliça.
Uma peça roliça de madeira extraída do tronco de uma árvore, onde é feito apenas o seu descascamento, sempre esse tronco ele vai ter madeira de alburno, independente do diâmetro que ele tenha. Uma tora que foi apenas descascada, ela sempre vai ter madeira de alburno. E ela pode, se for um tronco de menor diâmetro, se for um tronco muito jovem, ele pode ter até 100% de madeira de alburno. E conforme nós vimos anteriormente, a madeira de alburno ela é menos durável que a madeira do cerne. Daí, então, a necessidade de se tratar a madeira. Por quê? Porque eu vou tornar uma madeira que é de menor durabilidade em uma madeira de alta resistência à ação de organismos deterioradores, em especial aí na madeira de alburno. Se eu trabalhasse apenas com madeira de cerne, e dependendo do uso dessa madeira, eu nem precisaria ter aí o tratamento preservativo. Na região norte do estado de Mato Grosso, é bem comum você ter aí moirões de algumas espécies nativas, em especial a Itaúba, sendo comercializada. E esse material ele já não é comercializado mais na forma roliça, né? Ele apresenta aí particionada de maneira não a estar apresentando aí uma seção transversal circular. Para que esse tipo de material tenha sucesso quando colocado em uso, em especial em contato direto com o solo ou com a água, é importante que esse material tenha tratamento preservativo se ele possuir madeira de alburno, porque aí, nesse caso, eu vou garantir que a durabilidade natural do cerne, ela, como diz, entre aspas, em sintonia com a madeira de alburno que vai ser tratada. Então, nesse caso, tanto eu vou ter um cerne resistente, como também um alburno tratado que vai se tornar resistente à ação de organismos deterioradores. Nesse caso, vou ter então um material que vai ser possível ser utilizado em usos em que a madeira está mais sujeita à deterioração. Pessoal, nesse vídeo que eu tinha para falar com vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, só deixar o comentário. E no caso aí também, os meus alunos, né, podem entrar em contato comigo a qualquer momento para estar tirando aí alguma dúvida, caso tenha ficado. Era isso, muito obrigado e um abraço aí para todos vocês.